Então, capítulo 21, espíritos dementados. Inúmeros servidores acompanhavam-nos ao serviço. Movimentavam-se carregados sem conta. Conduziam grandes botijas d'água, caldeirões de sopa. Não sei para quem que vai servir essa sopa. Tudo morto. Vasos de substância medicamentosa em galeotas diversas. Mais alguns passos e notei que centenas de entidades se reuniam em vastos albergues, olhos vagueantes e rostos sombrios, parecendo uma assembleia de loucos em manicômio de amplas proporções. Então, imagina, centenas. Alfredo aconselhou umas tantas providências de serviço, a maioria dos técnicos do sopro curativo, os quais se desviaram de nós, rumo às edificações situadas em zona diferente. Gentilmente nos explicava que os benfeitores de Campo de Paz localizavam ali grande número de espíritos enfermos. Olha a observação, mais desequilibrados que propriamente perversos. Ou seja, ao ingressar no posto, ele já não pode mais estar como ele está lá fora. Perverso, mal. Senão ele não ingressa. Está entendido isso? Então eles são aqui mais desequilibrados que perversos. Já estavam numa situação menos pior do que quem está lá fora. Mais consciente, né? Não, ainda não estão conscientes. Não. Por isso que são dementados. Os doentes que tínhamos sob os olhos permaneciam em melhores condições. Já se locomoviam e muitos deles já conversavam, apesar do desequilíbrio que lhes assinalava as palavras e pensamentos. Esclareciam-nos sobre as múltiplas obrigações do trabalho de rotina quando algumas entidades se acercaram respeitosas. Então agora nós vamos ver o caso 1. Primeiro caso, começa agora. Senhor Alfredo, disse um velho de barbas muito altas, estou aguardando o resultado da minha petição. Em que ficamos quanto às minhas terras e os escravos? Pronto, então você já viu, né? Paguei bom preço ao Carmo Garcia. Sabe o senhor que venho sendo perseguido durante muitos anos e não posso perder mais tempo. Quando que eu volto para casa? Creio esteja o senhor ciente da necessidade de eu voltar ao seio dos meus. Esperam-me a mulher e os filhos. Como excelente médico da alma, Alfredo prestou a maior atenção e respondeu como se estivesse tratando com pessoa de bom senso. Veja, essas argumentações do Alfredo nos 3 casos, quem doutrina espírito dialoga aqui dentro. Escute. Muita atenção. A forma que ele está lidando com esses espíritos é conhecimento profundo da alma, da psicologia, da mente, do bom senso, da palavra bem aplicada. Vamos lá. Sim, Malaquias, você reclama com razão. Já evitou um conflito. Mas sua saúde não permite o regresso apressado. Você sabe que sua esposa, Dona Sinhá, pediu fosse você aqui tratado convenientemente. Creio que ela deve estar muito tranquila a seu respeito. Suas ideias, porém, meu amigo, não estão ainda bem coordenadas. Temos alguma coisa mais a fazer. Por que preocupar-se tanto assim com as terras e os escravos? Primeiramente a saúde, Malaquias. Não esqueça a saúde. O velho sorriu como doente apoiado na firmeza e no otimismo do médico. Reconheço que as suas observações são justas. Mas meus filhos não se movem sem mim. São preguiçosos e necessitam de minha presença. Mas doutrinando sutilmente o pobre velhinho, o administrador objetou. Doutrinando sutilmente. Entretanto, de onde vieram os filhos para os seus braços paternos? Não vieram das mãos de Deus? Sim, sim, afirmava o ancião trêmulo e satisfeito. Pois é isso, Malaquias.
Chegam instantes na vida em que precisamos devolver a Deus o que a Ele pertence. Está pondo ideias na cabeça do velhinho. Além do mais, seus filhos são também responsáveis, e se forem ociosos, responderão pelos males que criarem em torno de si mesmos. Por agora, é indispensável que você se refaça, aclare as ideias e sossegue o coração. O velho sorriu confortado, mas antes que pudesse falar de novo, um cavalheiro, denotando nobre aprumo, adiantou-se, exclamando: segundo caso. E a solução do meu processo, senhor Alfredo? Sinto-me prejudicado pelos parentes de má fé. Minha parte na herança dos avós é cobiçada pelos primos. Segundo já lhe fiz ver, meu quinhão é superior aos demais. Soube, todavia, que o Visconde de Cairu interpôs toda a sua influência contra mim. Ninguém ignora tratar-se de um grande velhaco. Que não poderá ele fazer com as artimanhas políticas? Está mal informado a meu respeito. O senhor enviou meu pedido ao imperador? Dementados, espíritos dementados. Já expedi a mensagem, esclareceu Alfredo com carinho fraternal. O imperador certamente levará em conta a solicitação. Entretanto, a demora é muito grande, falou o cavalheiro impaciente, como se estivesse diante de um subordinado vulgar. Você entende que ele não pode tratar dos assuntos corretamente porque ele é dementado. Ele não vai entender. Então ele tem que ceder, mas ir colocando algumas... Ele tem que ceder. Ele já enviou a petição ao imperador. Viu? Mas, meu caro Aristarco, respondeu o administrador Alfredo, muito calmo, acredito que você está sendo experimentado para conhecer a grandeza da herança divina. Agora, para falar isso, o Alfredo está falando, você tem que evoluir, né? Mas é aprendizado para quem é dialogador em reunião mediúnica. Está te falando o seguinte: vai estudar, vai praticar a caridade. Se você quiser continuar fazendo bem o que você está fazendo. É isso que ele está falando. E, inclusive, nós estamos estudando isso, estamos aprendendo nesse momento. Que valem os patrimônios terrestres ante os patrimônios imperecíveis? Não pense no que tem perdido. Medite nos bens sublimes que poderá alcançar diante da vida eterna. Esqueça os primos ambiciosos e o Visconde que não o compreendeu. Terão eles de deixar quanto possuem no campo transitório, a fim de prestarem contas à divindade. Você nunca pensou nisso? Aristarco pareceu perder por momentos a inquietação. Sorriu francamente e respondeu: é verdade, os tratantes morrerão. Eu não. Eu não. Então você está vendo aí que, tanto no caso anterior como nesse, as posses, né? Apegada, né? Mas então você está vendo, né? Quem aqui não é apegado? Você vê como influi na vida do lado de lá. É claro que aqui são casos bem extremos, por isso que são dementados. Mas não pense que por você ser bem menos apegado, você está livre. Não. Porque isso está impresso na energia do espírito. E para você avançar, isso tem que sair. Tem, senão você não avança. Uma senhora, terceiro caso, mostrando-se aflita, pôs-se à nossa frente e interpelou a tio. Senhor Alfredo, peço-lhe, não me retenha aqui. Meu marido é nosso próprio adversário. Prometeu perseguir as filhas, tão logo me ausentasse de casa. Aqui permanecendo, estou certa de que ele nos dissipará os bens. Desmoralizar-nos-á o nome. Por favor, autorize o meu regresso. Nem que ele quisesse, minha senhora.
O coração me diz que as filhinhas estão desesperadas. Convenço-me cada vez mais de que a minha moléstia teve origem neste estado de coisas. Já sei, minha irmã, respondeu o nosso amigo com a mesma solicitude. No entanto, que adiantaria regressar tão fortemente atormentada? Não será melhor curar-se, tranquilizar o espírito para ajudar as filhinhas com eficiência? Mas nem sequer sei onde estou, reclamou a pobre senhora, torcendo as mãos. Creio me tenham trazido ao fim do mundo para tratamento de uma simples perda de sentidos, que se chama desencarnação, aliás, né? Todavia, ninguém a maltrata, disse o interlocutor bondosamente. E seu caso, esse detalhe, e seu caso não é tão simples como parece. Ou seja, o Alfredo sabe dos bastidores do caso dela. Tem aqui. Nós vamos ver no final do texto. Tenha calma. Os laços consanguíneos são edificantes, mas acima deles vibra a família universal. Há criaturas suportando fardos muito mais pesados que o seu. Aprenda, quando esteja em suas possibilidades, a desfazer-se de aquisições passageiras para ganhar os eternos bens. A infeliz não sorriu como os outros. Ela já era diferente. Fechando-se em sombria catadura, afastou-se pesadamente, olhos fulgurantes de cólera, como se a mente estivesse cravada muito longe, incapaz de qualquer compreensão. Adiantara-se outros enfermos, mas o administrador falou em voz alta. Não posso atender a todos no momento. Depois de amanhã serão recebidos para explicações. O que você acha de você se candidatar a esse serviço? De ouvir, de saber colocar as frases. É um bom serviço para a gente se candidatar do lado de lá. Só que tem que ter um preparo bem grande, né? Em todas as áreas do conhecimento humano. Vamos ver o desfecho. Aí, então, voltando-se para nós, esclareceu a sorrir. No círculo carnal, olha que observação. Esses irmãos seriam todos absolutamente normais. No tempo dele, que estava vivendo ali, né? Normais. Assim como nós. No tempo dele. Dentro das nossas dificuldades e das nossas loucuras que cometemos às vezes, nós somos considerados normais. No entanto, aqui são verdadeiros loucos. São desencarnados que por muito tempo se agarraram aos problemas inferiores. Mas como não fazer isso, né? Aí está toda a sabedoria. Reclamam providências, sem falar no ensejo de iluminação que menosprezaram. Acusam os outros, sem relacionarem os próprios erros. Procurei ouvi-los para lhes dar uma ideia do nosso trabalho no setor dos que se desequilibraram mentalmente por excesso de centralização em propósitos inferiores. Então é o suprassumo do egoísmo. Não é só em si, mas é em si em propósitos inferiores. Piorou. Não é crime interessar-se alguém pelas atividades rurais, como disse o primeiro. Ele vai agora citar um por um. Pela recepção de uma herança, o Aristarco, ou pelo bem-estar da família, esta senhora. Mas, no fundo, agora ele vai descrever cada caso. O velhinho que reclama terras e escravos nunca pensou senão em tirania no campo. Era um tirano. O cavalheiro que aguarda a herança deseja lesar os primos. E a senhora que se revelou tão interessada pelo ambiente doméstico desencarnou quando pretendia envenenar o marido,
as ocultas. Lembra que ele falou, o seu caso é um pouco mais complicado. E ela era diferente. Quer dizer, o caso dela era mais grave. Segundo dá para entender, né? Conheço-lhes os processos um a um. Deve ter um prontuário, né? Sim. Um prontuário, é uma casa de saúde. Se aqui tem, imagina lá. Só que aqui é referente a esta existência, né? Acordaram de longo sono, que é o capítulo 22, os que dormem. Então, tá vendo o processo? Entra lá, vai dormir, aí acorda, aí vai para esse salão, fica lá andando que nem doido. Acordaram de longo sono, na inconsciência, e julgam-se ainda encarnados, supondo igualmente que podem dissimular as pretensões criminosas. Eu tenho comigo que alguns casos desses, não aqui do posto de socorro, pode ser qualquer outro local, posto de socorro, são trazidos às reuniões mediúnicas. Trazidos aqui, nas reuniões mediúnicas, aqui que eu falo nas casas espíritas. Sim. Aqueles que já, sabe, estão começando a melhorar, tem um pouquinho de lucidez, não sabe que reencarnou. Vem aqui. Aí a gente esclarece. E às vezes entendem, compreendem, às vezes não. E o mais importante, não o mais importante, mas o também importante, é que ele recebe uma vitalização. A carga fluídica do encarnado. Isso faz com que ele, assim, tenha mais capacidade de entender as coisas ao seu redor. Dá um pouquinho de eixo para ele. É porque na maioria das vezes, depois que a gente, né, conversa, ele sempre está no hospital. 90% das vezes. Geralmente. Ou vai ser levado, né? Está no hospital. Ou vieram me buscar, mas sempre vai para o hospital. Eu estava assombrado. Expressando minha profunda admiração, perguntei: esses doentes demoram-se aqui? Como alcançaram o posto? Gentil como sempre, Alfredo respondeu: foram recolhidos em pior estado. Já estiveram em pesado sono durante muito tempo e vão readquirindo a memória. Lembra que a gente falou ontem do sono? Que provoca o esquecimento do passado, lembra? Gradativamente, até que possam ser encaminhados aos institutos magnéticos de Campo da Paz, a fim de receberem maiores auxílios necessários, esclarecidos. Então, por isso que agora vai fazer sentido a gente estudar o próximo capítulo, porque ele vai entrar num salão onde esses mesmos dementados estão numa fase ainda anterior desta fase de dementados. Eles estão dormindo. Olha lá, os que dormem. O 22 e o 23 chama-se pesadelos. Até o 25º é em relação a isso.